E aí, beleza? David da Montinha aqui, e eu quero te fazer uma pergunta. Será que se eu te der um código, você consegue usar as funções de texto dentro do Excel para tratar os dados e me retornar só o que eu quero enxergar? Bom, se você não lembra disso, ou você nunca viu, ou se for a primeira vez, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como a gente vai usar nossas funções extrair texto e localizar para conseguir tratar as informações que vêm de um banco de dados, informações que tem aí das grandes empresas e como elas usam isso, certinho? Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo, também comenta aqui embaixo para eu saber o que você achou desse conteúdo, tá bom? Isso é mega importante. Então, bora para o nosso vídeo. Lembrando que aqui na descrição a gente tem um conteúdo, né, um material para você pegar e acompanhar exatamente o que eu estou fazendo no vídeo. Então, vamos que vamos. Olha só, aqui eu trouxe uma coluna, né, como se fosse um hashtag, tá? E é como se fosse um código que tem o funcionário, né, o código dele e o seu nome. Então, F156 e o nome da pessoa vai ser Ana Maria Ferreira, tá? E aqui embaixo, F157, Beatriz da Costa Gustavo, tá bom? E assim por diante. Então, na primeira coluna eu quero extrair o nome do meu funcionário e depois eu quero saber a posição do meu ponto. E aí você vai falar assim, mas por que você quer extrair o ponto? Na realidade, né, eu não quero extrair o ponto, eu quero saber a posição onde o ponto se encontra nesse meu código, certinho? Então, eu vou extrair o nome, então aqui eu vou ter os nomes, e aqui eu vou ter um número representando a posição do ponto nesse código aqui, certinho? Então, vamos lá. Primeiro estudo, eu quero extrair o meu nome, né, o nome do meu funcionário. Então, em vídeos passados eu mostrei a função esquerda e a direita. Aqui, se você usasse a direita, você conseguiria, mas ali embaixo, nas últimas linhas, daria um errinho, tá bom? Por isso que aqui eu vou usar, então, a minha extrair texto. Por que disso? Porque aqui a gente pode usar a nossa extrair texto, que ela vai extrair um ponto específico do meu texto, e além disso, eu também posso usar a minha localizar, que a gente vai ver mais lá para frente, certinho? Então, olha só. Vou colocar aqui igual, extrair texto, tá? Tab para completar. E aí ele pede o texto. O meu texto é esse aqui ao lado, certinho? B5, ponto e vírgula. O meu número inicial é onde eu quero começar a extrair. Se eu colocasse, por exemplo, contasse, né? Eu tenho a minha F1, 5, 6 e o ponto. Ou seja, eu tenho 5 caracteres aqui. Eu quero começar no número 6, por exemplo. Então, eu vou botar aqui 6. E aí eu vou dar ponto e vírgula e depois, quantos caracteres eu quero extrair? Bom, eu quero extrair a partir do momento que eu chego na minha letra maiúscula, no A, no B, no A, no H, quando eu chego no meu nome, eu quero extrair tudo, tá? Então, de forma simples, eu posso botar um número grandão e posso fechar parênteses, porque ele vai extrair todo a partir daquela letra até o final, tá? É uma roubadinha, mas funciona em muitos casos, certinho? Então, quando eu der Enter, ó, ele vai extrair Ana Maria Ferreira. Só que se eu vir aqui e dar um duplo clique no quadradinho ou arrastar para baixo, ó, ele vai trazer todo mundo certinho até chegar na Edileia. E você vai perguntar assim, David, mas por que na Edileia não funcionou? Porque, olha só, aqui o código da Edileia não é mais uma letra e 3 números. É uma letra e 4 números. Tem o 1, o 3, o 0 e o 0. Ou seja, aqui, ó, se a gente extrair a posição do ponto, a gente vai entender melhor, tá? Por que deu esse errinho aqui embaixo? Ó, aqui nesta posição do ponto, eu vou colocar, por exemplo, a minha localizar, que ela localiza a posição do ponto, tá? Então, ó, localizar, tab para completar, ela pede um texto, ou seja, alguma coisa que você quer procurar. Eu quero procurar o meu ponto. Então, como um ponto é um texto, eu vou botar aspas duplas, ponto, fecha aspas duplas, tá? Ou seja, eu quero procurar esse texto, né, o pontinho, ponto e vírgula, nesse meu texto aqui do lado, tá? Não, o número inicial é um argumento opcional, não preciso colocar nesse caso aqui. Então, vou fechar o meu localizar e vou dar Enter. Ou seja, ele vai no meu texto e vai contar da esquerda para a direita onde qual é a posição do meu ponto. Então, F não, 1 não, 5 não, 6 não, ponto. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele achou que a posição do meu ponto, contando da esquerda para a direita, é 5. Só que se eu arrastar para baixo, ó, dar um duplo clique, o meu ponto é 5 em todas, porque é realmente o que quando o código ele é igual. Só que na Edileia, aqui o ponto ele vai para a posição 6, porque a gente tem um número a mais que é inserido aqui, certinho? E por isso que ele vai começar, né, aqui a minha função de extrair texto, vai começar a extrair agora do 0 e não mais do ponto, porque o ponto andou um caractere para o lado, certinho? E por isso a gente vai ter esse ponto aqui erradinho, tá vendo? Então, aqui embaixo eu posso até mostrar, ó, se a gente usasse aqui a nossa extrair texto com o nosso 6 e 100, ele vai dar esse errinho, tá vendo? Aqui é localizar a posição do ponto, beleza? Então, o que eu poderia fazer aqui, né? Aqui, em vez de usar o meu 6, ó,
Em vez de eu começar na minha posição fixa, 6, eu quero começar onde está o ponto mais 1, tá? Eu vou localizar o ponto e botar mais 1, beleza? Então, olha só, aqui, vou colocar localizar, tá? E para completar, o texto procurado é entre aspas, ponto, entre aspas, ponto e vírgula, no meu texto B5, vou fechar parênteses, só que agora ele está localizando o ponto, eu não quero começar no meu ponto, o meu número inicial tem que ser num ponto mais 1, né? Ou seja, para ele começar no ANA, no A, então vai ser mais 1 aqui, beleza? Eu vou dar Enter. E aí, ó, quando eu dar um duplo clique para baixo, ó, a Edleia já acerta, porque agora ele está localizando a posição do ponto, que aqui não é mais 6, é 7, tá? E depois ele vai jogar mais 1, tá vendo? Se eu selecionar tudo isso aqui, tá? E der aqui um F9, ele vai mostrar que é 6 e depois mais 1, 7, tá vendo? Então, é isso aí. Ele localizou o ponto na posição 6, depois dá mais 1, aí ele começa na posição 7, certinho? Então, aqui eu quero fazer exatamente isso. Aqui eu quero extrair o meu nome do funcionário e depois o código. Bom, o nome a gente já viu, né? Vai ser o nosso extrair texto. No meu texto aqui ao lado, ponto e vírgula. Qual é o meu número inicial? Eu olho meu separador, é o ponto. Então, eu localizo a posição do ponto, boto entre aspas ponto, ponto e vírgula. O meu texto continua sendo B18, célula B18. Vou fechar, meu localizar, botar mais 1, para ele começar depois da posição do ponto, né? Mais um caractere, ponto e vírgula. Número de caracteres, eu posso botar aqui um número grande, tipo 100, que ele vai pegar, certinho? Vou dar Enter, ele já puxa o nome para mim. Vou dar aquele duplo clique, ele vai preencher o nome do funcionário. Agora eu quero extrair o código. David, aqui eu posso usar o meu esquerda para extrair o código? Pode, sem nenhum problema, tá? Mas esse aqui eu quero testar, né? Treinar o uso do extrair texto. Então, vou colocar extrair texto. O meu texto vai ser esse aqui ao lado, ponto e vírgula, meu número inicial, eu sei qual que é. Eu quero começar sempre do primeiro número, né? Do primeiro caractere, que é a minha letra F, tá? De funcionário. Então, número inicial é 1, tá bom? Ponto e vírgula. Quantos caracteres eu quero? Aqui sim. Aqui, então, em número de caracteres, eu tenho que saber, por exemplo, até onde vai o meu código. Lembra que o meu código ele vai até o ponto, só que menos um caractere, né? Ele vai até o caractere que vem antes do ponto. Então, em número de caracteres, se eu localizar entre o meu ponto, né? Entre aspas, ponto e vírgula nesse meu texto aqui, B18, e fechar, ele vai até o ponto. Só que eu quero voltar uma casa. Ou seja, eu quero os números de caracteres da 1 até o 6, né? Do F até o 6. Depois do F até o 7. Do F até o 4. Então, independente de quantos números tem aqui no meio, ele vai achar o ponto e vai voltar uma casa. Então, ele vai começar no 1 e vai até o número que vem antes da casa, o caractere que vem antes da casa. Então, caractere que vem antes do ponto, né? Então, vou colocar aqui o meu extrair texto, vou dar Enter, tá? E aí, quando eu jogar para baixo, ó, com duplo clique, ou arrastando, ele vai puxar para mim o F e o número certinho. Por quê? Ele localizou o ponto, começou no meu caractere 1 e foi até a posição, até o caractere que vem antes do ponto. Beleza? Show? Então, agora eu quero propor um desafio para você, que é o seguinte: eu quero que você extraia o nome do funcionário e a data usando só as funções extrair texto e localizar, certinho? Aqui também você poderia, na data, usar um direito, enfim, pode explorar essas habilidades, mas o objetivo aqui é usar só extrair texto e só localizar para tirar o nome e a data desse códigozão aqui, certinho? Então, pausa o vídeo, tenta aí e já eu venho. Então, olha só como eu faria isso, né? Como eu começaria isso? Bom, eu quero extrair, então, o nome do meu funcionário, tá? Aqui eu vou colocar igual, extrair texto, tab para completar. O meu texto é esse B27 aqui, o texto ao lado, certinho? Ponto e vírgula. O meu número inicial é parecido com o que a gente fez ali em cima, né? Eu quero começar a extrair do meu ponto mais 1, né? Onde começa o meu nome, tá? Então, eu vou colocar aqui, número inicial vai ser o meu localizar, tab para completar, entre aspas, ponto, entre aspas. Aí eu vou dar ponto e vírgula nesse texto aqui ao lado e vou fechar parênteses, tá bom? E aí você vai falar assim, tá, mas ele vai localizar o primeiro ou o segundo ponto? Essa é uma ótima pergunta, tá? Ele vai começar, né, o localizar, ele sempre acha o texto a primeira vez que ele aparece, então ele vai achar o primeiro ponto, tá bom? Depois a gente vai ver como faz para ele achar o segundo ponto. Então, ele vai começar, ele vai procurar o texto e vai da esquerda para a direita, tá? Ele sempre busca da esquerda para a direita, vai achar esse primeiro ponto aqui, que é o que a gente quer. Então, eu vou dar mais um para ele andar do ponto para o texto, né, para o A, ou para o B, ou para o A, enfim, ou para o H, ele vai andar para a primeira letra do nome, certinho, ponto e vírgula. E agora, assim, número de caracteres. Quantos caracteres eu quero? A quantidade de caracteres muda muito. Pode ser, um nome pode ser maior que o outro, pode ser menor que o outro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pode usar o nosso localizar
Aí a gente vai localizar o segundo ponto, beleza? E depois vai tirar o localizar o primeiro ponto. Então, olha só como eu faria isso. Eu vou botar aqui, localizar, tá? E para completar. Aí o texto procurado vai ser de novo o ponto, vou fechar aspas duplas, ponto e vírgula nesse meu texto aqui do lado, só que agora é o seguinte, para eu localizar o meu segundo ponto, eu vou botar ponto e vírgula e vou usar esse terceiro argumento do localizar que a gente não tinha usado até agora, que é o seguinte, ele vai, né, começar a procurar depois a partir de um certo caractere. No caso, eu vou botar um caractere grande aqui, por exemplo, 15, tá? Que aí eu sei que eu já passei do meu código, certinho? Porque o código aqui tem 4, geralmente 4, 5 aqui com ponto, o 15 ele vai começar mais ou menos no meio do nome aqui, entendeu? Então, ele vai começar do 15. Então, ele vai localizar a posição do segundo ponto, certinho? Do ponto que divide o texto, né, o nome, para a data, e não o ponto que divide o código para o nome, tá bom? Então, 15, esse vai ser o meu primeiro localizar. E aí, depois disso, eu vou tirar a posição do meu primeiro ponto. Então, localizar, aí agora é normal, ponto, né? Ponto e vírgula, texto, esse aqui, certinho? Normal, não vamos usar o número inicial, porque eu quero que ele ache o primeiro ponto mesmo. E aí, depois que eu fizer isso, né, a gente vai precisar tirar menos um, né? Vai tirar mais um, porque ele vai localizar a posição desse, vai tirar a posição desse, tá? E aí vai sobrar um nessa conta. Então, vou botar menos um aqui no final e vou dar Enter, beleza? E aí, você vê que assim, ele já tira certinho o nome. Vou dar um duplo clique aqui para baixo. Ele preenche aí certinho todos os nomes, tá? Então, ele localiza a posição desse ponto, aí ele tira a posição desse ponto, certinho, só que aí ele pegaria do até esse ponto aqui. Por isso que eu botei um menos um, para tirar isso daqui e trazer só o nome certinho. E a data, bom, vou botar aqui também, extrair texto, né? Já que a gente só quer usar extrair texto e localizar. Vou extrair o texto, esse texto aqui, né? Ponto e vírgula. Qual o número inicial que eu quero começar? Eu quero começar, né, a partir da posição do segundo ponto. Então, poderia fazer muito similar ao que a gente fez antes, né? Por exemplo, número inicial, vou localizar, entre aspas, ponto, fecha aspas, duplas, ponto e vírgula. Nesse meu texto aqui, ponto e vírgula, quero achar o meu segundo ponto. Então, vou botar 15, tá? Vou fechar aqui meu localizar. E aí, bom, ele vai localizar esse meu ponto aqui. Eu quero extrair o texto a partir desse número inicial mais um, beleza? Então, vou botar mais um aqui, que eu vou achar esse ponto, vou começar a partir do zero, ponto e vírgula, quantos caracteres eu quero, aí eu posso botar um número grandão que ele vai pegar todas as datas, o valor da data certinho. Então, fecho meu extrair texto e dou Enter, certinho? E aí, arrasto para baixo, ele já puxa minhas datas sem nenhum problema, beleza? Então, é isso aí. Será que você conseguiu aplicar e fazer esse desafio? Esse desafio aqui, ele usa, né, duas funções que são mega importantes, mas tem que entender bem elas para conseguir aplicar e funcionar certinho. Então, comenta aí embaixo para mim se você conseguiu fazer esse desafio e também o que você achou desse desafio, se foi nível fácil, médio, se foi difícil, tá bom? Eu quero saber, acho muito importante. Não se esquece, então, também de se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo e comenta sobre esse desafio, comenta se você conseguiu, beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!